No livro da Clean Architecture, na parte de independência ainda do capítulo, nós temos uma área chamada de modos de desacoplamento, né? Quais são as formas que a gente consegue desacoplar as nossas estruturas? Então, há diversos níveis para a gente separar casos de uso, camadas, né? A gente consegue separar eles em vários níveis. E eles são níveis que vão progredindo em termos de separação. Quais são esses níveis? O nível de fonte, o nível de implantação e o nível de serviço. Para começar, vamos dizer assim, o que menos desacopla, vamos dizer assim, né? O que menos tem a questão de separação é o nível de fonte, onde a separação é em termos de código fonte mesmo, né? Você faz com que as mudanças de uma parte não gerem uma necessidade de recompilação de outros. Então, você tem ainda um monolito, você tem um exe no final das contas, ou uma DLL que vai ser compilada no final das contas. Mas você faz a separação a nível de fonte, tá? Então, essa separação de camadas que geralmente a gente faz num sistema monolítico, que é a camada de BLL, a camada de UI, a camada de dados. No fim das contas, vai tudo virar uma DLL, né? Ou um exe, dependendo do formato que você trabalha. Mas você está desacoplando para que, em termos de código, você consiga reaproveitar isso, você consiga, dentro desse próprio fonte, desacoplar as coisas para reutilizá-las de forma mais fácil, né? Gerar em termos, né, na medida do possível, uma independência entre a alteração de uma coisa e outra, mas você ainda está num nível aí que, de certa forma, você tem um entregável apenas, que é uma DLL apenas, mas em termos de código-fonte você vai separando ali as camadas. O segundo é o nível de implantação, que aí sim você tem implantações, tem entregáveis diferentes. Você não tem mais uma DLL, você tem 2, 3, 4 DLLs, você tem 4 componentes que você vai entregar. Né? Sendo DLL ou JAR, se você trabalha com Java, enfim, você vai ter entregáveis diferentes. Você pode implantar eles em ritmos diferentes, né, por motivos diferentes também. Então, você chegando no nível de desacoplamento por implantação, você vai cair muito na questão de componentes, que eu já tratei numa live aqui no canal, que é a questão de elaborar muito bem a dependência entre os componentes da sua aplicação para conseguir entregar de forma que um componente não prejudique o outro se ele não precisar, né? E quando eu falo prejudicar não impeça o outro de ser entregue, não impeça nada desse tipo, né? Um componente que nasceu para ser independente, ele tem que poder ser implantado de forma independente também. A forma como você trabalha com a relação entre esses componentes vai ditar isso. Se aquele componente que era para ser independente vai ser realmente independente, ou se você cometeu um erro no acoplamento e você acaba ficando refém de outro componente. A diferença do nível de desacoplamento de fonte para o nível de implantação é que no primeiro você vai ter um entregável, apenas um resultado final, uma DLL, vamos dizer assim, e no segundo você tem separação entre essas DLLs. Tá? Então vamos supor, você tem o módulo central do teu sistema, que é uma DLL, e você tem módulos que são DLLs separadas. Então imagine que você mexeu no módulo de auditoria do teu sistema. É uma DLL separada, por exemplo, do core. Você consegue mexer, fazer alterações e implantar ela independente do core ser recompilado, ser entregue novamente. Não, às vezes é uma coisa que você só precisa mudar no módulo de auditoria. Você resolve, codifica, faz a alteração necessária, empacota e implanta ele de forma independente. Tá? Por isso que ele é separado em vários entregáveis.
Beleza. Então nós temos o nível de fonte, o nível de implantação e agora nós temos o último nível que eu mencionei, é o nível de serviço. Quando você está separando a nível de serviço, o que significa? Vamos fazer um paralelo com o nível de implantação. Enquanto o nível de implantação você tem várias DLLs que são componentes distintos, você vai implantar eles no mesmo local, vamos dizer assim, no mesmo hardware, para vários módulos, né, interagirem entre si, porém na mesma máquina, né, a nível de processo, compartilhando recursos de hardware, enfim. Quando você tem nível de desacoplamento por serviço, aí você está abrindo mão de utilizar os mesmos recursos de hardware também. Você vai ter um maior grau de independência, né? Quando você tem esse nível de serviço, vai ficar independente em termos de recompilação, em termos de entrega, né? De implantação e também em termos de hardware. E quando eu falo isso, tem um ponto muito importante aqui, que quando você fica independente a nível de hardware, ou seja, você vai fazer a implantação desses serviços em hardwares diferentes, possivelmente, você perde algumas facilidades que você teria quando você compartilha hardware, que é o que? Tem o mesmo compartilhamento de memória, tem o mesmo compartilhamento de disco, estar no mesmo processo, vamos dizer assim, né? Ou em processos paralelos, porém sendo executados no mesmo processador. Quando você está em serviços, a sua comunicação é via rede, né? Então você separou em hardwares e você tem que se comunicar de alguma forma. Então essa forma é a rede. Você particiona, né, dessa forma. E tendo essa separação de hardware, você tem que ter alguns detalhes. Onde você perde facilidade? Se você salvou alguma coisa na memória nesse serviço, você não consegue recuperar nesse outro serviço, porque você tem hardwares diferentes. Se você salvou um dado no disco nesse serviço e quer recuperar nesse, você não pode, porque você não compartilha hardware. Então entendeu qual que é a perda dessas facilidades? E aí, claro, quando você tem um desacoplamento a nível de serviço, você tem que mudar a abordagem do seu sistema, né? Se antes você salvava, tinha um cache, por exemplo, em memória, agora você vai ter que ter um cache distribuído, né? Então, se antes você trabalhava com file system da própria máquina, você vai ter que trabalhar com algum serviço, algum terceiro ponto que consiga trabalhar com os vários serviços, algum serviço na nuvem, um blob storage, ou um storage no seu data center, mas que sirva a todos os serviços. Então, você tem que pensar de forma segmentada, de forma desacoplada também, tá? E tem a questão da rede, né? Que daí vem toda aquela questão. Comunicação por rede pode falhar, né? Muito menos, mas muito menos mesmo confiável do que a comunicação a nível de hardware, do mesmo hardware, né? Quando você está na mesma máquina. Então, você tem que ser tolerante a falhas de rede, coisa que a gente já falou aqui no canal quando a gente teve a live do Teorema CAP, né? Então, que é o teorema aí que lida com quando você está trabalhando com sistemas distribuídos. Então, vale a pena para quem quer compreender mais essa questão de serviços distribuídos, ver a live do Teorema CAP que tem aqui no canal.